Olá, pessoal. Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa nesse programa dirigido por nosso caríssimo João Trigueiro, editado por Márcio Souza e Gabriel Costa. A gente está aqui para falar de Copa do Mundo, ou melhor, para falar de quem não vai viver a Copa do Mundo. Aqui, Fred, é só amargura. Aqui é só tristeza e melancolia. É o que a gente melhor tem para entregar em 2025. Aqui se chama solidariedade, ombro Boa. amigo, Empatia. lugar de fala. Boa, boa. Empatia, lugar de fala é o que vocês vão ter aqui. Porque é o seguinte, velho. Aqui, meu irmão, a gente tá fazendo o nosso acompanhamento da Copa do Mundo e a gente tem falado que a Copa ela vai chegando, né? Pra gente que acompanha a Copa, de fato, ela já chegou. Pra gente que curte, né? Que, pô, experimenta, parametriza a vida pelos ciclos de Copa do Mundo em alguns momentos. Já chegou, mas aos poucos ela vai chegando. O problema é que tem uma galera que, tipo, chegou e passou. Passou passando, né, Fred? É isso, Celso. Nesse momento, tá, que a gente tá vivendo com o que eu chamo o primeiro fim das eliminatórias, tá? Porque oficialmente as eliminatórias só acabam no dia 31 de março, depois das duas repescagens, a repescagem mundial e a repescagem europeia, tá? Mas até aqui, até a gravação desse vídeo que fecha 2025, foram 877 jogos, 2.467 gols, envolvendo 206 países, Celso. Faltam 18 jogos para colocar um ponto final nessa qualificação para a Copa do Mundo. E aqui a gente vai trazer A ONU tem 193 países membros. Fred. isso. A FIFA tem mais do que a ONU. Isso é um clássico Esse é um clássico. Vamos da, falar da disso, história. inclusive. Daqui a Isso. pouco tem capítulo. Vocês vão ver. Mas, Celso, pegando esses 206 países, a gente faz a seguinte divisão, tá? Porque às vezes quadradinhos numa tela ajudam a dimensionar o que é estar na Copa do Mundo, tá? Eu lembrei aquela ferramenta do ensino fundamental que tinha uma caixinha cheia de bloquinhos. Sim. Unidades, né, tal. Me lembra, quando eu vi assim, parecia que eu tava abrindo a tampa de um. É exatamente isso, Celso. São 142 países já eliminados, tá? 206 para 142. Cada quadradinho vermelho desse é um sonho que virou estrelinha, tá? Um sonho que terminou, tá? 22, O sonho que virou estrelinha. Isso foi de uma delicadeza. 22 países seguem disputando as últimas 6 vagas, tá? 42 países estão confirmados na Copa do Mundo, mas esse programa, como vocês já sabem, não é sobre esses 42 Não é. países, e sim sobre os 142, ou pelo menos as principais histórias desses 142 eliminados, tá? Inclusive, alguns que estão aqui Sob condenados, risco. tá? Nessa última tentativa que vão ser as repescagens em março do ano que vem, tá? E aí, Celso, a gente abre com essa imagem, essa colagem de imagem e esse título de Uma Dor por 4 anos, porque nós, como brasileiros, não temos a menor ideia do que é viver um ciclo inteiro perdido. Transformar um ciclo de 4 anos em um ciclo de 8 anos, Exatamente. Porque 12 no final anos. das contas, é isso, né? Você acaba ficando muitos e muitos anos sem viver aquela que é a experiência mais inspiradora do futebol. Talvez nos nossos corações, certamente nos nossos corações aqui no Brasil, o rame-rame ali dos nossos clubes acaba mexendo mais com os nossos dias, com o nosso humor, com o nosso trabalho aqui diretamente. Mas a Copa do Mundo é uma grande imersão, assim, que Isso é renovado, né? que você mergulha,
que também muitas vezes sai machucado, mas que une o seu país. Eu digo que você sai renovado em relação Paixão pelo à sua futebol, né? paixão, à sua É. relação com o futebol. Mas mais do que a nossa renovação pessoal, renova gerações. Sim, É o que sim. traz crianças. É quando o teu filho assistiu o jogo com teu pai, com a tua mãe, com o teu tio, com o teu irmão, que as famílias veem jogos juntas. Eu dei um exemplo, Celso, de um desses últimos amistosos que a seleção brasileira fez, o jogo contra Senegal. Eu estava numa casa de um amigo meu e as crianças correram para dizer: Ó, vai ter o jogo do Brasil agora, liga a televisão, vou ali para a sala tal, e foram assistir. Nenhum adulto foi assistir o jogo com as crianças. As crianças estavam na magia da seleção brasileira jogar. Os adultos, pô, amistoso, no meio de um sábado, é melhor fazer um churrasco, é melhor. Ah, saiu o gol de quem foi, olha de lado e não. Essa galera depois não foi assistir o jogo da Tunísia, não, né? Porque se for, já tô achando que a culpa é deles. Mas, e aí, Celso, essas crianças na Copa do Mundo vão estar com todos os adultos Todo que elas mundo. valorizam ao redor delas. Então, vão ter álbum de figurinha. É um sonho muito Caio, meu intenso. filho mais velho, ele foi capturado pelo futebol a partir do álbum da Copa. O álbum de figurinha, ele tem esse peso impressionante, tá? Então aqui, Celso, a gente tem duas imagens que são muito representativas, tá? E duas seleções com história na Copa do Exatamente. Por Mundo. isso que são representativas. A seleção de Camarões, Celso, é ou era a seleção africana com mais participações em Copa do Mundo, tá? Para nossa geração, é a grande seleção africana que a gente viu surpreender o mundo e que na última Copa, inclusive, venceu o Brasil. Era um Isso. jogo que meio low profile para o Brasil, já estava classificado, já era primeiro do grupo, mas o Brasil perdeu de Camarões. A gente já viu Camarões vencer a Argentina, já viu Camarões fazer estrago, né? Criar ídolos mundiais como Roger Milá, tá? E sua dancinha. Virou uniforme que passou a ser moda no mundo vestir, tá? Lançou aquele uniforme que era uma camiseta sem as mangas, tal. Uma seleção muito importante para uma Copa do Mundo, Pop. pop, e que ficou de fora, caiu, tá? Na primeira partida da repescagem. Sofreu muito dentro da sua eliminatória e acabou sendo eliminada junto com a Nigéria, por exemplo, que a gente vai falar também aqui. E a imagem mais dolorosa, aqui a grande representação dessa eliminação da Hungria é o roteiro, né? Aham. Porque a Hungria estava jogando em casa contra a Irlanda, tá? E precisava do empate para garantir o seu lugar na repescagem, tá? Esse jogo não valia vaga na Copa do Mundo, esse jogo valia vaga na repescagem da Europa. Mas tanto Irlanda quanto Hungria são seleções capazes de passar pela repescagem da Europa. A Hungria vencia por 2-1 até os últimos 10 minutos do jogo. Sofre o gol de empate e na última bola da prorrogação, uma bola que vem voando, cruzando os céus, assim, Hail Mary. um Hail Mary total. A Irlanda vira o jogo, 3 gols do mesmo jogador, um hat-trick, tá? Tem dia, velho, que assim, essas coisas do futebol, como é que explica um negócio Isso. desse, velho? E enquanto a Irlanda tá mudando o nome de praça para homenagear o autor do gol, a Hungria fica com a frustração de um país que desde 86 não joga uma Copa do Mundo, né? Então, Essa galera tá fora, não tem chance fora, nem de fora, repescagem. fora. Todo mundo que vai aparecer aqui nesse programa, exceto o último personagem desse programa, estão 100% fora da Copa. Não tem mais repescagem, não tem mais filhinha do perdão, não tem mais nada, tá? Que tragam essas seleções de volta para a Copa do Mundo de 2026. E em casos como o de Camarões, por exemplo, é impactante porque passamos de 32 para 48 seleções. E assim, muitas vagas para a África, tá? Muitas vagas para a África. E mesmo assim, Camarões ficou de fora. Me chama a atenção, foram 9 vagas direto para 9 grupos, tá? Já numa fase mais avançada, mas Camarões sempre nessa fase. Eram 9 grupos, os campeões de cada grupo passavam. Os 4 melhores segundos colocados foram para a repescagem.
Camarões não foi um vencedor de seu grupo e caiu no primeiro jogo da repescagem, tá? Pra mim, o único caso que eu lembro aqui que é mais, assim, surpreendente que Camarões, a gente vai falar ainda mais na frente. Quando a gente Isso. chegar lá, eu A menciono. gente vai trazer aqui, daqui a pouquinho, a lista das 11 seleções de melhor ranking, tá? Que foram eliminadas, tá? As 11. Eram 10. Camarões é a 11ª do melhor ranking. A gente precisou empurrar Camarões Encaixou. daí Onde cabe 10, cabe 11. para fazer essa lista, tá? Mas, Celso, a gente tá aqui movido pela última data FIFA de 2025. Porém, a data FIFA que abriu as eliminatórias, na verdade não, que a eliminatória foi aberta em setembro, mas a segunda data FIFA dentro das eliminatórias, Celso, já trouxe o sonho mais curto do mundo, Meu que foi o amigo. sonho da pequena ilha de Guam, na Micronésia, tá? Foi a primeira seleção eliminada, Celso, da Copa do Mundo. Durou 2 joguinhos em ida e volta. Que sonho curto, né, velho? É. Esse é sonho de uma noite de verão. Outubro de 2023, 969 dias antes da Copa do Mundo, Guam já tinha sido eliminada. Lembra que a gente comentou que a ONU tem menos países membros do que a FIFA? Sim. Pronto, o caso de Guam é um deles. Porque, por exemplo, você sabia que Guam é território dos Norte-americano, Estados Unidos? sabia. É onde o dia começa nos Estados Unidos. É tão distante que é um dia na frente. Esse meu sabia é o seguinte: eu não sabia. Eu soube quando ela foi eliminada. Porque no dia que ela é eliminada, tem matérias. Exato. A ilha, o que é Guam. Se não me engano, Pedro Pereira Foi pra já Guam? foi para Guam. Meu amigo. Se não me engano, Pedro Pereira, nosso. Entende de Power BI O pai e de, do nosso Power BI e de já viajou viagens, para Guam. viagens exóticas. Exatamente. Veja, é súbito, assim, né? Rápido demais, né, velho? Mas é um futebol, Celso, muito, muito amador, muito romântico. Mas que, porra, que legal que 206 países joguem. Que legal que esses, certamente, engenheiro, pedreiro, carteiro, Tem jogador de futebol americano aí também. jornalista, jogador de videogame, tem tudo aí no meio, dançarino de boate, tem tudo aí no meio. Se visse ali no meio de daqueles três ali, Fred. Se vi é ótimo. Me vi, Celso, no passado. Teria vaga. Nasci no país errado. Se eu tivesse nascido em Guam, eu teria jogado algumas partidas de eliminatória de Copa do Mundo, tá? Mas, porra, uma experiência, né, que fica. São 206 países, algo mais abrangente do que a Tinha uma ONU, outra como você chance. trouxe, né? Outra chance. Se você fosse Fred Van Figueroa, porque a turma tá Mas trazendo... aí é mais difícil. Sei não, viu? A chance de Guam era maior. Era. A chance de Guam era maior. Sem dúvida, sem dúvida. De Guam até a Costa Rica, que foi eliminada meia-noite. Esse, pra mim, é o caso que é mais... A gente vai trazer. Mas de Guam até a Costa Rica, que foi eliminada meia-noite da terça-feira, a gente teve várias outras histórias pelo caminho, tá? Teve uma história que marcou muito, Celso. O planeta, que não vai aparecer na nossa lista, naturalmente, que foi a eliminação da Palestina, tá? Que viveu ali o sonho da Copa do Mundo, mas que tava vencendo o jogo, era empatando e levou um gol ali, um pênalti muito, muito mandrake que o árbitro deu, né? Ainda era lutando por vaga para ir para repescagem, era um caminho difícil, mas foi uma seleção que conseguiu ter mais concreto o sonho de disputar uma Copa do Mundo, tá? E antes de trazer a lista, Celso, queria também fazer mais uma observação. 206 países, mas a Rússia não está na conta, tá? Verdade. Então, seriam 207. A Rússia segue vetada pela FIFA por conta da guerra, né, contra a Ucrânia. Então, Celso, feitas todas as observações iniciais, observações, a gente chega para a lista, tá,
das 10 seleções de melhor ranking que estão fora da Copa do Mundo. Aqui a gente abre com o ranking, tá? No lado esquerdo de cada imagem. Do lado direito, as participações, tá? E em alguns casos a gente detalha quais foram essas participações. A lista é aberta com a Sérvia, 37ª colocada do ranking da FIFA, e que tem 13 participações, considerando Sérvia, Sérvia e Montenegro, tá? E Iugoslávia, porque a Sérvia que herdou O o histórico histórico esportivo. da Iugoslávia, tá? A Iugoslávia se faz presente e tem umas 3 seleções da Iugoslávia ainda É. pela Copa do Mundo, né? Mas a Sérvia que herdou, tá? São 13 participações, seria dessa lista a seleção mais presente, considerando todo o histórico da Iugoslávia, mas enquanto Sérvia jogou 2010, 2018 e 2022. Detalhe, 2018 e 2022 no grupo do Brasil. Sérvia e Suíça foram do grupo do Brasil tanto em 18 quanto em 22. Então o Brasil só terá a Suíça dessa vez, né? Até porque o grupo do Brasil foi Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões, né? Camarões, isso, exatamente. 2 das seleções do grupo Já do deram Brasil tchau. foram eliminadas. Tá? Só lembrando, Fred, que tem seleção com ranking melhor, né? Que pode aparecer ainda entre os eliminados, Mais dependendo. pra frente, tá? Isso, Aqui é dependendo de quem das. já não tem mais nenhuma chance de disputar a Copa do Mundo. Nigéria. 38ª do ranking, Celso. 6 participações de Copa do Mundo. Esteve fora do Catar, tá? Vai aí pra um longo período fora de Copa do Mundo, tá? Vai passar de 10 anos sem jogar uma Copa do Mundo. E a Nigéria viveu um verdadeiro drama nas eliminatórias. E aí tem um ponto que é o seguinte: uma grande geração da Nigéria. Tá? Uma grande geração da Nigéria que fez umas eliminatórias péssimas. Tá? Na reta final conseguiu uma reação. Teve uma mudança de entendimento, né, por conta de, nas eliminatórias da África, também tivemos países vivendo conflitos internos e que acabaram sendo retirados. Para alinhar os grupos de 4 ou 5 seleções, se fez uma média ponderada, eliminava a pior colocada para decidir os segundos colocados que avançariam. Então a Nigéria estava eliminada nessa mudança de entendimento. Teve uma chance, conseguiu se classificar como a 4ª colocada entre as segundas, a última vaga. Precisava vencer o último jogo por 4-0, fez o gol aos 94 minutos, tudo no drama. Foi para a repescagem. Tá? A repescagem foi disputada no Marrocos. No primeiro jogo, enfrentou o Gabão. Precisou da disputa. Aliás, precisou da prorrogação. O jogo empatou em 1-1. Na prorrogação, engoliu o Gabão. Goleou por 4-1. E, na grande decisão, acabou sendo derrotada pelo Congo. Tá? República Democrata do Congo. Democrática do Congo. Derrubou essa gigante aí do futebol mundial. Né? Vai fazer falta, faz falta. A República Democrata do Congo fez uma eliminatória muito melhor. E o treinador da Nigéria ainda acusou a comissão técnica da República Democrática do Congo de fazer voodoo Praticar voodoo. na hora da cobrança dos pênaltis. Tá? É uma Velho, uma das o voodoo aparecendo de reclamações. novo aí nas nossas pautas. Isso. É uma das reclamações mais surreais que eu já vi um treinador fazer. Eu já vi chorar por tudo. Tá? Tem um lutador. Tabela, vento, luz, laser. Tudo. Comida estragada. Altitude. Água Batizada. batizada. Altitude. Voodoo a primeira Tudo. vez. Voodoo. Tem um foi lutador, forte. Fred, do meio pesado do UFC chamado Yiri Prohaska. Um cara muito peculiar, assim, no jeito de lutar. E parece ser desses camaradas que são pessoas do bem, assim, sabe? E ele enfrentou Alex Poitin Pereira em 2 oportunidades. Na primeira, ele era o campeão e foi nocauteado, né, por Alex Pereira.
E ele chegou a dizer, né, que tipo é injusto porque Alex Pereira ele entra aí depois de rituais xamânicos e etc. E realmente colocou na conta também que rituais espirituais eh, teriam favorecido o seu oponente. Depois lutaram de novo e foi nocauteado de novo. Aí Então, viraram amigos. Viraram amigos, inclusive, depois. Melhor, né? o melhor. Foi 2 vezes. Contra forças superiores é melhor se aliar. Seja Hungria, voodoos ou xamãs. isso. Hungria, Celso, que a gente já trouxe aqui, né? Isso. De todas as eliminações, a mais De roteiro mais dramático, que foi né? na última bola, realmente assim, uma dor muito grande. A Hungria não joga uma Copa, como eu falei, desde 86, tá? Mas tem esse retrospecto aí, né? E é uma Bivice, seleção né? 2 vezes vice-campeã mundial, em 38, perdeu para a Itália em 54. Era a grande sensação da Copa do Mundo em 54, havia goleado a Alemanha, tá? Na primeira fase e acaba sendo derrotada, tá? Na grande decisão. Era a seleção de Puskás, pô. Era, Isso. era a grande seleção do momento, tá? E país que ama futebol, país que vive futebol, respira futebol, desde 1986, fora de uma Copa do Mundo, tá? Chora Victor Orbán. Isso. A Grécia, 46ª do mundo, tá? Não joga já, não jogou 18, não jogou 22. Eu acho que é um país menor no futebol, Também. mas tem aquele título maluco da Da Euro, Euro, né? ultra retrancada ali, né? Que marcou, fez uma boa Copa do Mundo no Brasil também, conseguiu classificar, foi eliminada pela Costa Rica, aqui no Recife. Mas não acho que nessa lista aqui até agora É a que é a ausência. menos faz falta, né? Pra você ter ideia, sendo muito sincero, quando eu montei esse quadro, eu nem tava lembrando da Grécia. Não estaria aqui nas seleções que eu citaria que fazem falta na Copa do Mundo. Porque às vezes eu até falo o seguinte: logo, o primeiro quadro desse que eu fiz, quando começaram a ter as primeiras eliminações assim, sobretudo as da América do Sul, eu citei a China, por exemplo, que não tem tradição no futebol. Nenhuma. Acho que a China jogou uma Copa. Uhum. Mas tem tradição no esporte. E é uma superpotência do planeta. É. Então, não ter a China é uma notícia. Concorda? Concordo. A China está fora da Copa do Mundo, mesmo não sendo forte no futebol, é a segunda ou terceira maior potência esportiva do planeta e Segunda. esportiva já ultrapassou a Segunda. Rússia, né? Já. E segunda maior potência econômica do planeta. Então, Em assim, alguns cálculos, dependendo de como você enxerga, a primeira. a primeira. Então, assim, a China nos Estados Unidos era, Pô, né? com Tinha certeza. um peso, torcida, multidão. A China está fora da Copa. É uma ausência significativa para mim. A Grécia não, tá? A Venezuela, Celso, nunca disputou a Copa do Mundo, ficou muito perto, brigou até a última rodada, tá? Quando foi derrotada pela Colômbia. Mas tem outro componente aí. A seleção brasileira, tá? Perdeu da Bolívia na última rodada. Se o Brasil tivesse empatado com a Bolívia, a Venezuela. Isso é para mostrar que as relações diplomáticas entre Lula e Maduro estão estremecidas. A Venezuela nunca participou, tá, de uma Copa do Mundo e viu esse Turma sonho aí. trabalha com beisebol, né? Mas esse sonho aí da Venezuela. Dizem que com Miss Universo, na verdade, mais do que com beisebol, né? E petróleo. E petróleo. Maior reserva de petróleo do planeta. A galera esquece isso às vezes, sabia? Muita gente acha que é a Rússia ou algum país do Oriente Médio ou Isso. até os Estados Unidos que são os maiores produtores de petróleo, extratores, né, de petróleo Sim. do momento, mas a maior reserva de petróleo do planeta é da Venezuela. Fora de mais uma Copa do Mundo, então também não acho que é muito relevante para essa lista, não. Relevante que ela teve chance, tá? De conseguir a vaga da repescagem, a vaga que ficou com a Bolívia, tá? Seguindo, Celso, Olha ele aqui aí, a gente agora. tem, para mim, de todas as não é a mais sentido, obviamente, Mas né? a mais espantosa. Isso aqui para mim é inacreditável, Celso. Porque Inacreditável. se trata não apenas de uma força da CONCACAF, Sim. mas também pelo número de vagas, né, Fred? Veja só, a Costa Rica costuma ir para a Copa do Mundo com a CONCACAF tendo 3 vagas, pô.
E sem Estados Unidos, México e Canadá garantido, né? Não, veja só. Muitas vezes eliminou o Canadá, muito mais forte que o Canadá, muito mais presente em Copa do Mundo que o Canadá, e já tirou os Estados Unidos de Copa do Mundo. Uhum. Aí você tem uma Copa com 3 vagas direto para o continente, sem México, sem Estados Unidos e sem Canadá. Ok, deu tudo errado. Tem mais 2 para repescagem. Nem isso. Detalhe, eram 3 grupos com 4 seleções. Os vencedores de cada grupo vão direto para a Copa do Mundo. O vencedor do grupo da Costa Rica foi o Haiti, tá? Ok, os 2 melhores segundos colocados vão para a repescagem. Costa Rica foi terceira colocada do grupo, tá? É. Para mim, assim, é assustador, tá? É assustador que a Costa Rica, que vem numa regularidade muito grande, Celso. Observe aí, 2002, 2006, 2014, tá? 2018 e 2022. Só ficou fora De 2010. de 2010. Tá? É uma regularidade muito grande, pô. Das últimas 6 Copas do Mundo, tinha participado de 5, tá? Porque, se aí você vai dizer, aí antes disso, ela não era a maior força da América Central. Mas tem muito tempo já, a gente tá falando da década de Exatamente. 90, né? Ela não era a maior força, ela dividia força na América Central com outras seleções, tá? Honduras, Trindade e Tobago já teve um momento. Porque aí eu não estou falando CONCACAF, eu estou falando realmente América Central. Agora, desde desse século, Costa Rica é disparado, eu diria, a maior força da América Central. Então, jogadores de Europa, jogadores de futebol brasileiro, futebol sul-americano, tá? Boa Copa do Mundo, excelente Copa do Mundo no Brasil, boa Copa do Mundo na Rússia, tá? Competitiva e que quando eu abri o olho para acompanhar, ali faltando 3 rodadas, já estava numa situação difícil e naufragou na decisão. Porque diferente da Nigéria, que parecia desconectada e na hora da verdade ligou o motor, a Costa Rica não conseguiu ligar o motor. Detalhe, teve um momento que o Haiti era terceiro colocado e na reta final o Haiti ultrapassou, tá, os seus adversários, Honduras e Costa Rica, ficou com a vaga. Então, para mim, assim, não é que a gente vai olhar a lista de participantes e vai dizer que ausência Costa Rica. Tá? Como eu falei, é surpreendente. Né? Essa sensação que eu falei aqui, das que a gente tá vendo, só é Camarões e Nigéria. Isso. Dessa. Mas você ter Curaçao, você ter Haiti, o Panamá ok, mas você ter Curaçao e Haiti já na Copa, você ter Suriname disputando repescagem e você não ter a Costa Rica, é assim, absurdamente impressionante, tá? Então, Celso, a Costa Rica é uma ausência, está 49ª colocada do ranking mundial, tá? Uma ausência muito sentida. Depois da Costa Rica, a gente tem as 2 seleções sul-americanas de peso, Peru, né? 5 participações na Copa do Mundo, mas fundamentalmente o Chile, tá? Com 9 participações. Se você desconsiderar a soma da Iugoslávia ali, né, com a Sérvia, o Chile é a seleção com mais participações dessa lista, tá? E sediou uma Copa do Mundo, chegou em terceiro lugar naquela Copa do Mundo, tá? Bicampeã da Copa América há poucos anos, tá? Já não tão poucos anos, mas bicampeã da Copa América, centenário da Copa América. E faz falta também, mas foi uma eliminatória assim, não passou nem perto nem em momento algum esteve no jogo, né? Horrível a seleção do Chile, horrível, 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 tá? E aí, Celso, a gente tem Mali. O que me impressiona aí é só Mali ter esse ranking. O resto não impressiona. Eslovênia, tá? Também é uma seleção que costuma não participar mesmo de Copa do Mundo. Aqui é porque a ordem é o ranking mundial. Porque tanto Mali quanto Eslovênia não acho que sejam seleções com ausência, não. A gente precisou esticar a lista aqui para a 11ª seleção do ranking, né? Para integrar das Camarões. Eliminadas, Camarões, e aí sim, 8 participações, tá? Marrocos vai ultrapassar Camarões, né? Com uma seleção com mais participações em Copa do Mundo, tá? Virando ali Africana, né? a seleção africana, né? E
assumindo o protagonismo de melhor e mais poderosa seleção africana desse momento. Então, essa é a lista, Celso, das 11 seleções melhor ranqueadas no ranking da FIFA, atualizadíssimo já com esses últimos jogos que estão fora da Copa do Mundo, tá? E a Itália, Fred? Meu velho, de novo no drama, né? De novo no drama. Chororô, não, Noruega, De novo no saldo de drama. gol, lá. Gattuso dessa vez só não acusou como treinador da Nigéria De que a voodoo. Noruega fazia voodoo, né? Um voodoo viking seria uma das grandes Sincretismos religiosos aí da história. porque imagina Haaland fazendo um voodoozinho. Ah, pensou, velho. Mas Tá ele não, precisando, não. é bom fazer pra ele. Ele faz gol, esse jovem. É. É impressionante, Fred. Impressionante como faz gol. Tá fazendo a média de 2 gols por partida. Exatamente. Artilheiro das eliminatórias no planeta, tá? Com 2 gols por jogo, 14 gols Pô. ao todo, né? E aí, Celso, 16 gols ao todo. Isso. 16 gols ao todo, tá? Eram 14, mas deixou 2 na Itália. boa e velha Itália, que é Jogando justamente na essa Itália. imagem. O treinador da Itália, ele reclamou muito, antes da última rodada das eliminatórias, reclamou de 2 coisas, tá? Das poucas vagas para a Europa, 16. 16. Velho, europeu não tem jeito, não. Europeu não tem jeito, não. E não sei se foi exatamente ele que reclamou, mas do futebol italiano, da imprensa italiana, veio a reclamação do saldo de gols como critério de desempate, tá? Porque numa lógica de que em um grupo com muitas seleções fracas, o que definiria não era o confronto direto entre as seleções, e sim a Noruega fazer 9-1 na Moldávia. Aí no confronto direto. Tinha sido 3-0 em Oslo, aí resolveram jogar de novo na Itália. A Itália abre o placar, eu achei fantástico o jogador da Itália, fugiu o nome dele agora, um bom atacante que a Itália encaixou recentemente, mas me fugiu o nome dele. Cabeceia, 9 minutos de jogo, 10 minutos. Bola entra, ele Bora. pega a bola. Tinha que tirar uns 10 gols de saldo ali da Noruega. Tá tricadaço. 4-1 pra Noruega. Mais 2 gols de Haaland. Mais 2 gols de Haaland. Pra não ter discussão. 7-1 no agregado, tá? O critério de se fosse... 6 pontos a mais pra Noruega. Justamente. Saldo eu perdi as contas. É. Saldo deve ter sido coisa de 25 gols a mais. Eu nem me lembro mais. Deve ter feito uns 32 gols na Noruega. Deixa eu ver aqui. E aí, Celso, a Itália vai pra repescagem, tá? E lembrando que ela foi pra repescagem pra Copa de 2018 e caiu na repescagem. Foi pra repescagem na Copa de 2022 e caiu na repescagem pra Macedônia do Norte, tá? E se você puxar que na Copa do Mundo do Brasil a Itália caiu na primeira fase, na fase de grupos, já fica sendo uma lacuna considerável, né, para uma seleção tão pesada, tá? Historicamente gigantesca, tá? Primeira seleção a ser bicampeã do mundo, terceira seleção que mais jogou Copa do Mundo, só tá atrás do Brasil e da Alemanha, tá? A Itália só ficou de fora de 22, 18, 58 e 30, tá? Foram os anos em que a Itália esteve fora da Copa do Mundo e agora tá sob risco, né, Celso, de ficar fora pela terceira vez consecutiva, e aí você forma 16 anos Aí, meu sem amigo, Copa do você Mundo. perdeu uma geração inteira, né? Ou 2 mais do que gerações. isso, né? É assim... Não sei nem... Não tem um parâmetro, né? É o maior fracasso que a gente já viu em relação a uma seleção desse porte, tá? Nessas eliminatórias tem Suécia, tá? Mas não é desse porte. Não. Desse porte só a Itália. Esse porte aí, meu amigo, esse porte só... Tetracampeão? Porra. Esse porte aí só existe Brasil, Alemanha, Itália e Argentina. Porque nem Espanha e França, que obviamente que hoje são do primeiro degrau, nem Espanha e França, Uruguai e Inglaterra, outros campeões do mundo, são do porte. Não sentam nessa mesa, não. Nessa mesa aí, que é Brasil, Alemanha, Argentina e Itália, tá?
Essa é uma mesa à parte, É. tá? Mas você tem relevantes que podem ser ausências relevantes na Copa do Mundo. Suécia, né? Seleção que já foi vice-campeã mundial. Você tem a Dinamarca, uma seleção Dinamáquina. que tem sua história, tá? A Turquia é um país muito apaixonado É. por futebol. Irlanda, que fez aquela grande reviravolta ali em cima da Hungria e criou uma grande história, mas precisa terminar essa grande história, né? Uhum. Outro país aí que fará falta, ou melhor, né? Caso vá para a Copa do Mundo, acrescenta, né, para toda a mística da Copa do Mundo. Muito bem. Então, dessa forma, fica apenas faltando fazer um convite para você que está acompanhando nosso vídeo. Se você está gostando dos nossos conteúdos, principalmente dos nossos conteúdos voltados para a Copa do Mundo, eu convido você a conhecer a nossa série O Mundo da Copa, onde nós decidimos contar a história da Copa do Mundo ou a história das Copas do Mundo a partir das histórias das seleções, Fred. Então, vamos fazer uma viagem por 48 países que já iniciamos pela América Central, falando aí do Haiti. Exatamente, Celso. Uma série, né, que o 45 Minutos inicia com o Haiti, tá? Serão 480 histórias, 10 para cada nação, 10 para cada país. Histórias que precisam ser contadas ou recontadas. Algumas histórias, talvez você que esteja vendo, conhece, saiba bem detalhes desses países, dessas histórias. E talvez a gente consiga surpreender, trazer algo que você não imaginava sobre o Haiti, sobre os Estados Unidos, sobre a Alemanha, sobre a Coreia, tá? Sobre a Jordânia. A gente vai fazer essa viagem, Marrocos. a gente vai fazer essa viagem aí ao redor do mundo da Copa do Mundo, uma viagem que vai falar de pessoas, que vai falar de histórias, De povos. de movimentos políticos, de religião, tá? De guerras, de tragédias naturais, de costuras, invasões, revoluções, doenças, vírus. Vamos contar a história do planeta, tá? Contar a história do mundo e nada melhor do que a Copa como pano de fundo, porque nesses vídeos também teremos muito futebol, tá? E nesse vídeo do Haiti, que vocês já estão convidados a assistir, se ainda não tiver no feed é porque ele vai estar nos detalhes finais da sua edição. Se você estiver vendo esse vídeo agora, procurar o feed. Pô, cadê o vídeo que os caras estão fazendo aí, o convite? Pode ter certeza que na próxima vez que você atualizar aí o YouTube, ele vai estar disponível, tá? E no futebol, vou trazer um spoiler. Tem um jogo histórico, Celso. A seleção brasileira foi ao Haiti e levou 1 milhão de haitianos até a rua. Os jogadores estavam dentro de tanques de guerra, tá? Vejam essa história no nosso feed. Não percam O Mundo da Copa, a série do 45 minutos que vai levar você a uma volta pelo mundo da Copa do Mundo. Valeu, Fred. Valeu, João. Valeu, Márcio. Valeu, Gabriel. Muito obrigado a todos e a todas pela audiência. Forte abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.